Paz do Senhor a todos os irmãos, amém? Agradecemos a oportunidade que o nosso pastor, presidente, nos concede, à noite deste dia, estarmos trazendo a terceira parte do estudo. Já nos foi proposto, na primeira ocasião, o pastor Paulo Alexandre, segunda ocasião, o evangelista Ailton, e Deus profundamente tem falado aos nossos corações, certamente que não haverá de ser diferente. Amém? Amados, conforme assim foi proposto pelo nosso pastor, Deus colocou no coração dele o tema e o texto o qual está fundamentado. Eu gostaria que você então abrisse a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo de número 9, desculpe. Nosso tema, nosso assunto é o uso indiscriminado das redes sociais ou mídias sociais, como assim você quiser, abordando o tema principal, o adultério e as redes sociais. Capítulo 9, verso de número 18. Provérbios, capítulo 9, verso 18, em que diz assim: todos acharam? Digo amém. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos. Seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Amém? Irmãos, falar acerca do pecado é um assunto bastante delicado, porém, evidentemente, que este é a forma de estarmos alertando a igreja acerca desse risco, deste mal, em especial quando ele está atrelado a uma prática tão comum, de uso tão comum, que são exatamente as redes sociais ou a internet. Todos nós somos facilitados pelos nossos smartphones, celular, tablet, computadores, elementos que nos trazem um certo conforto e uma disponibilização de um meio de comunicação que está em todo o mundo. Mas, como disse, falar acerca do pecado, para alguns se torna algo que desconfortante, até mesmo porque alguns mais céticos apresentam desculpa e dizem que a culpa pelas transgressões pertencem ao diabo, e em parte estão certos. A Bíblia diz que o diabo peca desde a criação do mundo, induzindo, enganando, roubando sonhos, matando projetos, destruindo relacionamentos, enfim. Jesus mesmo disse que o diabo, ele veio tão somente para matar e destruir. Portanto, há de se ter um certo cuidado com aquilo que nós fazemos, porque todas as coisas, literalmente, estão hoje sendo utilizadas como ferramenta
para atingir o povo de Deus, a família, enfim, a igreja, a sociedade. E aí está exatamente a raiz de todo o perigo. Muitos chegam até mesmo a justificar, dizendo: mas o que é isto diante de tantas coisas piores que temos visto no dia de hoje? Mas, na verdade, temos esquecido que tais práticas são uma ofensa à glória e à santidade de Deus. Inicialmente, precisamos entender que o pecado é algo que não estava originalmente nos planos divinos e que inicialmente não foi sequer criado ou permitido por Deus. E toda vez que eu falo acerca deste assunto, falo acerca deste tópico em particular, eu costumo dizer: Adão não explodiu caixa eletrônico. Adão não traficava drogas. Aquele casal no Éden não eram pedófilos, mas foram banidos do jardim. Por quê? Quem lembra? Porque fizeram o que com Deus? Desobedeceram. E aí nós podemos entender a dimensão do que é o pecado. Talvez para você, mas o que é desobedecer? Mas para Deus, há algo extremamente sério nesse cumprir com os seus desígnios, cumprir com as suas ordenanças. Em 1 João, capítulo 3, verso 4, diz assim: todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia, é transgressão da lei. Pecado, portanto, é desobedecer a Deus, não seguindo o padrão de excelência e perfeição estabelecido por Ele. Na primeira epístola de Pedro, nós temos assim escrito: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Amém? E aí você diria: pastor, então agora começou a complicar, porque ser santo como Deus é, ficou difícil para mim, literalmente, é impossível. Sim! Eu sei que é impossível. Nós sabemos quanto é dificultoso perseguir, buscar a santidade. Mas lembre-se o que o Senhor Jesus falou: sem mim, nada, nada, nada podeis fazer. Cristo, ao ascender ao céu, ao ser assunto ao céu, enviou o Consolador, o Espírito de sabedoria, o Espírito da vida, o Espírito da graça, o Espírito de súplica. Ele é o nosso ajudador. Não sabemos como fazer. Nós não sabemos como fazer. Mas Ele nos guiará em todas as coisas. Amém? E é por causa do pecado, assim como expressou Paulo em sua carta aos Romanos, que todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Mas foi para isso que Deus enviou o seu Filho, para destruir as obras do diabo. E de uma vez por toda, no mais perfeito de todos os sacrifícios, aquilo que hoje estaremos aqui comemorando, aquilo que hoje estaremos aqui celebrando, pela sua morte, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue que lavou o madeiro do alto a baixo, e nos limpou de toda a culpa do pecado. E assim nós podemos,
com ele e através dele, ser santos, sermos santificados, e aquele que começou a boa obra em nós é capaz de levar até o fim, e um dia nós estaremos rompendo esse céu azul e adentrando as mansões celestiais. Ser fiel até a morte. Portanto, entrar no âmbito desta questão exige cuidado. É um campo minado, é um campo movediço, exatamente por pecadores que somos. Lhe convido, então, a um passeio pelas Escrituras, numa reflexão breve. Nós estamos falando apenas sobre 3 tópicos. Primeiramente, estaremos falando sobre o benefício da modernidade. Em segundo lugar, os perigos da modernidade. Em terceiro lugar, um campo minado. E colocaremos uma breve conclusão, e creio que Deus estará falando ao meu, ao seu coração, como já tem falado no dia de hoje. Amém? Primeiro ponto, os benefícios da modernidade. Deus, ao colocar o homem no jardim do Éden, ele os fez gerente da criação. A vontade de Deus foi que eles usassem e dominassem a natureza de forma sustentável. Deus, ao colocar o homem no jardim do Éden, lhe concede liberdade, mas determina ordens. Assim determinou o Altíssimo, está lá no Gênesis, capítulo 2, verso de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para quê? Cultivar e guardar. Guarde esses 2 temas. Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar, outras versões dizem lavrar, e guardar. O propósito era que a terra trabalhasse para o conforto e benefício do ser humano. Deus criou o mundo para o ser humano, para que o ser humano aprendesse a manipulá-lo, a fim de que seu conhecimento gerasse novos benefícios. A tecnologia é o resultado desse processo. São indiscutíveis os benefícios recebidos por conta das descobertas feitas nos mais diversos meios tecnológicos. A popularização do computador e o advento da internet fizeram com que o ser humano tivesse acesso, que ele fosse favorecido a um grande desenvolvimento na área da comunicação. Não há como negar isso. Porém, visto por muitos como comum, algo visto por muitos como comum, vem atingindo o povo de Deus, esse povo abençoado e abençoador. É claro que isto já estava previsto, isso já estava no plano de Deus. Observe que Daniel, 500 anos antes de Cristo, Deus usa o profeta e diz assim: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Deus, ao fazer o homem, dá-lhe o dom, a capacidade para desenvolver coisas. Muito mais tarde, Jesus vai estar dizendo assim, lá no seu sermão profético, no capítulo 24 do livro do Evangelho segundo escreveu Mateus: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. A ciência, o conhecimento haverá de se multiplicar. Coisas tremendas e maravilhosas acontecerão nesses últimos dias.
da igreja na face da terra. Mas não se surpreenda com a tecnologia e o avanço do conhecimento e ciência. Aquele que permanecer fiel. Aquele que permanecer fiel. Aquele que guardar as palavras desse livro. Aquele que permanecer até o fim. Aquele que buscar a santidade e a santificação. Aquele que procurar se tornar a cada dia mais íntimo de Deus, esse que será salvo. Ora, fica bem claro que o uso indiscriminado, descontrolado, desordenado, abusivo de qualquer conhecimento é pecado. Olha, pastor, qualquer conhecimento, qualquer tecnologia, meu carro, então, sim. Que coisa maravilhosa. O uso indiscriminado, descontrolado, abusivo, é pecado. E eu te chamo a atenção, então, para o segundo ponto, objetivo. Primeiro, falamos dos benefícios da modernidade. É indiscutível o que a internet, o que a modernidade nos trouxe, o quanto ela nos favoreceu, o quanto já estava previsto nas Escrituras Sagradas. Mas vamos falar agora acerca dos perigos da modernidade. Assim como o avião, lembre-se que o pai da aviação, o nosso Santos Dumont, morreu desapontado. A sua máquina de voar, o seu grande invento, agora estava sendo transformado em uma arma para matar homens. Uma arma para promover guerra, uma arma que estava encaminhando para coisas como nós temos visto no dia de hoje. Assim como o avião ou a energia nuclear, a internet é uma invenção que também pode ser usada para fins destrutivos. A facilidade que está à palma das nossas mãos pode destruir vidas, pode destruir relacionamentos, pode nos roubar a paz. As mídias sociais ou redes sociais e todos os meios e aplicativos de comunicação estão quase na totalidade a uma facilidade simplesmente de um pequeno toque de dedo. Ninguém duvida que nós, brasileiros, somos apaixonados pelas redes sociais. Todos nós sabemos que o brasileiro, além de ser um apaixonado, é o que mais explora dentro da América Latina as mídias sociais. Os mais comuns são o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e o Twitter. E segundo alguns dados, eu chamo a sua atenção para este ponto. E segundo alguns dados coletados no ano passado, julho de 2017, no Brasil, o Facebook contava com 250 milhões de usuários, ano passado. O WhatsApp contava com 1,5 bilhão de usuários. O Instagram com 50 milhões de usuários. E o Twitter, que ainda está engatinhando. No ano passado, ele no Brasil contava com 35 milhões de usuários. Mas embora o mundo da internet, irmãos, seja um mundo virtual, os perigos e prejuízos são extremamente reais. Embora toda essa facilidade esteja à nossa disposição, na palma de nossa mão, embora o mundo seja virtual, mas os perigos são reais. E as perdas são tão tremendas que elas transcendem ao mundo material e atingem ao mundo espiritual.
muitos têm abandonado o caminho, muitos têm abandonado famílias, muitos têm abandonado o convívio com os irmãos nas reuniões de igreja para viver simplesmente conectados às mídias sociais. Há um espalhar-se, um proliferar-se de gurus espirituais rondando o mundo virtual. E assim como a Bíblia diz que o diabo está ao redor procurando a quem tragar, virtualmente tem tragado muitos que já abandonaram o convívio de suas igrejas para estar tão somente conectado com o mundo virtual. Mas nos chama a atenção também que ações na justiça do trabalho dão contas de índice alarmantes em processos legítimos de demissão por justa causa, por uso indiscriminado de redes sociais em local e horário de trabalho. Estávamos hoje aqui orando e o pastor Cleto orava por portas de emprego. Quantos têm perdido a porta de emprego, a porta da bênção, por estar conectado no horário de trabalho? Quantos, abençoados pelo Deus do impossível, que não tinha possibilidade, hoje estão perdendo seus empregos por estar conectados em mídias sociais na hora de trabalho? Irmão Ayrton falou na semana passada acerca de casamentos, relacionamentos de feito, cujos casos tramitam em justiça, que hoje dão suporte e amparo para o desfecho de um enlace do companheirismo ou enlace matrimonial. Há perigos e danos mais diversos, como perdas de senha, como contas e documentos perdidos, como tantas outras coisas, como tantos outros malefícios, mas o pior e maior prejuízo é o prejuízo espiritual. A cegueira espiritual, as garras do maligno acabam influenciando e bloqueiam o discernimento acerca daquilo que estão fazendo. Perdem a noção de que é algo errado, que pode ser taxado como sendo algo pecaminoso, que é extremamente prejudicial à vida moral, à vida doméstica, à vida cristã e, por consequência, conduz ao distanciamento familiar. Algumas pessoas deixam de levar-se por pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a lei, que tampouco possuem algum tipo de experiência de fé com o nosso Senhor e Salvador, e assim se utilizam desses aplicativos para trocar mensagens indecorosas, fotos sensuais, postagens que mais parecem declarações de amor. Quantos, até mesmo antes de sair de casa para até vir à igreja, e alguém já escreve embaixo, vai arrebentar. Acontece, irmãos, que tudo isto poderia ser até mesmo considerado como normal, a não ser que dentro deste contexto estamos nos referindo a pessoas influenciadoras no âmbito familiar, no âmbito social, na igreja, pessoas influenciadas que se deixam então influenciar pelo equívoco daqueles que, não tendo conhecimento, não conseguem entender a malignidade deste cenário devastador que tem assolado a sociedade, cuja igreja é parte desta sociedade, cuja igreja, aquele que foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo, agora perde seu sabor e já não consegue iluminar mais nada à sua volta. Alguns chegam a dizer, mas que isso, está exagerando. Foi simplesmente um flertar, uma paquera, algo visto por muitos como algo comum, que consiste numa discreta insinuação para com alguém. Foi apenas uma troca de mensagem. Que isso, pastor? Nós estamos no mundo virtual, não houve contato. Lembre-se que o romance virtual
é uma imitação quase perfeita do mundo real. O mundo virtual é uma imitação quase perfeita do mundo real. Vale lembrar que o adultério é um pecado e por isso quem pratica esse ato está se opondo à vontade de Deus. Adulterar significa quebrar um voto que é feito durante o casamento, um voto de fidelidade diante de Deus. Lembre-se que o primeiro convidado presente no casamento é aquele que planejou o casamento. O adultério, dentro do contexto bíblico e nos ensinamentos cristãos, pode ser entendido como sendo todo e qualquer desejo sexual ou sentimento fora do casamento. Olha o que diz a Bíblia lá em Mateus capítulo 5, verso 27, diz assim: ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Prossegue o texto e ele diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já adulterou. Chama a sua atenção que a partir que você elabora uma mensagem, ou posta alguma foto, alguma imagem, você aperta a setinha, ela vai ao servidor que decodifica, vai ao satélite e então vai para quem você enviou. Olha a dinâmica do pecado. Você viu, ele o quê? Foi à mente e entronizou no coração. Que coisa! O adultério é também entendido como mesmo acontecendo em um ambiente virtual, porque ele começa simplesmente na ação do olhar, de pôr os olhos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 16, ele diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne combate contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. E ele começa então dizendo os pecados. E olha os 4 primeiros quais são: adultério, fornicação, impureza e lascívia. Todos eles no âmbito do desejo que nasce a partir do olhar. E o terceiro aspecto, já fechando, falta 5 minutos, nos quero falar aos irmãos acerca do campo minado. Irmãos, alguns creem que os perigos da internet limitam-se à exposição de material pornográfico. Claro que a pornografia é sim um sério risco. Hoje há grandes investigações acerca desse assunto, porque tem proliferado de um modo quase que incontrolável a tramitação da pornografia pelas redes sociais. E no texto lido lá de Provérbios, capítulo 9, verso 18, eu gostaria que você voltasse a esse texto, Provérbios, capítulo 9, verso 18. O que nos chama a atenção no capítulo 9 é que Salomão está usando a figura de 2 mulheres. Salomão, ao escrever Provérbios, capítulo 9, está usando a figura de 2 mulheres. A primeira mulher é a senhora sabedoria. E a senhora sabedoria, ela se descreve como uma senhora em que traz ofertas para homens simples, com o objetivo e forma de protegê-los em sua casa. Do verso 1 ao verso 12, nós vamos entender que a senhora sabedoria, ela está procurando atrair homens simples, para que ela possa protegê-los na sua casa, para que ela possa guardá-los e, com isso, livrá-los de um mal maior. No verso 10 do capítulo 9, nós vamos entender
que a sabedoria, ela tem como princípio o estilo de vida. O autor diz assim, verso 10, o temor do Senhor é o estilo de vida da sabedoria. Aquele que teme ao Senhor e que procura observar as suas regras, os seus mandamentos, as suas leis, ele terá sempre uma vida guardada debaixo das mãos do Senhor. Essa alegoria que Salomão está usando é extremamente importante e interessante. A primeira senhora, a senhora sabedoria, de verso 1 a verso 12, ela procura atrair homens e protegê-los. Porém, a partir do verso de número 13, a segunda senhora é a senhora insensatez. E a senhora insensatez é descrita como uma mulher sedutora, com a sua oferta para homens simples também, mas com o objetivo de levá-los e conduzi-los a uma derrota fatal. A lição aqui é óbvia, a lição aqui é muito clara. Todos corremos um sério risco de ser cegados pela concupiscência dos olhos e da carne. Todos nós corremos um sério risco. Há um perigo iminente sobre as nossas vidas. Há um mal muito forte que nos circunda. Há um mal muito grande que procura nos envolver. O diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Nós precisamos entender que o casamento é plano criado pessoalmente por Deus. A família, os filhos, tudo é divino e planejado por Deus. Se o diabo quer atacar a vida de várias pessoas, ou se o diabo quer derrubar até mesmo gerações, ele continuará atacando diretamente casais, atacando famílias, pois se um deles cair, cairá junto o casal, filhos, amizades serão estremecidas, amizades serão esfriadas e até mesmo defeitas. E havendo assim sempre a possibilidade de uma eventual tragédia. Chegamos à nossa conclusão. Se você prestou bem atenção, e eu creio que sim, no primeiro tópico nós lembramos qual era a vontade de Deus ao colocar o homem no jardim. Que eles usassem e dominassem, mas haviam deveres. Havia uma ordem expressa por Deus para que Adão realizasse duas coisas muito importantes. Quem lembra qual eram? Cultivar e guardar. Deus havia dado uma ordem para Adão, capítulo 2 do Gênesis, verso 15, para que Adão cultivasse e guardasse. Eu te pergunto então, guardar o jardim de quê? Qual era a ordem? Guardar o jardim de quê? Guardar o jardim de quem? Preste bem atenção. Se Deus ordena a Adão que ele guarde o jardim, é porque havia um perigo iminente. É porque uma forma ou de outra havia um perigo rondando. Ninguém pede para que se guarde algo se não existe um perigo real. Deus não pediria a Adão para guardar o jardim se não estivesse sendo ameaçado por alguma coisa. O que era o jardim se não um lugar sagrado? O jardim era um lugar de comunhão onde Deus descia para visitar o homem, para estar com o homem. A Bíblia diz que Deus descia ao jardim a toda viração do dia. Havia um interesse do Criador, um interesse do Altíssimo em descer e estar com Adão. Aquele era um lugar de relacionamento. O jardim era um lugar de relacionamento, era um lugar em que Deus procurava se relacionar com o casal, era um lugar onde Deus procurava se relacionar com Adão, era um lugar onde Deus procurava compartilhar com homem e mulher.
Era um lugar em que Deus se fazia presente e se mostrava frente a frente para com o homem. Veja o que como Salomão descreveu a sua amada. Veja como Salomão descreveu a sua amada e entenda a responsabilidade do jardim. Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Jardim fechado és tu, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Amados irmãos, amadas irmãs, jovens que prestes estão a viver um relacionamento tão breve, não deixe que esse encanto de beleza seja roubado. Não deixe que esse encanto de beleza se apague ou se acabe. Cuide, invista no seu jardim, semeie as melhores sementes e que ele seja um jardim florido. Não abandone o teu jardim, não abandone a bênção que Deus te deu. Zele por aquilo que Ele colocou às suas mãos. Cuide daquilo que Deus te entregou, assim como uma grande bênção. Quantos têm perdido a sua grande bênção para redes sociais? Quantos têm se envolvido em relacionamento, em salas de bate-papo, onde não vê nem a cara e não sabe nem o nome? Cuide, zele pelo teu jardim. Cuide, zele para com o teu jardim. Semeie as melhores sementes. Que Deus continue nos abençoar em nome de Jesus.